Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos juntos, reunidos aqui nesta transmissão da Igreja Presbiteriana de Araras para compartilhar com vocês daquilo que a Palavra de Deus fala aos nossos corações. E no início dessa transmissão, nós gostaríamos também de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, os nossos amigos, os nossos familiares, essas pessoas que têm nos ajudado, inclusive, no compartilhamento das mídias sociais da nossa igreja. E para início, nós gostaríamos de fazer alguns avisos que são necessários para o desenvolvimento das atividades da igreja. O primeiro aviso é que já está sendo preparado um checklist da parte da Junta Diaconal a respeito de uma série de medidas que nós implementaremos no espaço da igreja para a retomada das nossas atividades presenciais. O segundo aviso é que é necessário que os irmãos todos estejam atentos às instruções que serão postadas no boletim da nossa igreja. Que vocês fiquem atentos também às informações que vão estar sendo colocadas no WhatsApp, no grupo do boletim. É importante, meus irmãos, que agora que nós lemos todo o protocolo sanitário, todas as normas necessárias para um bom funcionamento das atividades da igreja, nós estejamos também atentos a todas as instruções que nós receberemos da parte dos diáconos da nossa igreja. Haverá, portanto, a necessidade de que nós, na chegada ao templo, no momento que nós retomarmos as nossas atividades, uma nova forma de utilizarmos o espaço ali para a celebração e para a reunião de culto. Mas ainda cabe um aviso no sentido de tornar essa realidade mais prática, mais funcional para nós que vamos trabalhar na organização desses momentos. Um terceiro aviso, meus irmãos, é que durante a semana vocês precisam fazer contato com a secretaria da igreja ou deixar uma mensagem para mim ou para a recepcionista da igreja, no sentido de que você estará participando das atividades presenciais. Nós vamos contabilizar a quantidade de pessoas que vão comparecer ao espaço do templo para que com isso nós consigamos organizar turnos, horário de limpeza e toda a logística necessária para que a igreja possa ser um ambiente adequado, asséptico, adequado para o funcionamento das nossas reuniões. Pedimos assim a sua colaboração nesse sentido. Agora, meus queridos, nós vamos lembrar a vocês de que o horário para essas ligações precisam ocorrer entre 8 horas da manhã a meio-dia ou 13 horas às 17 horas no período da tarde. Esse é o horário comercial, onde nós estaremos recebendo as chamadas de vocês, as mensagens, e estaremos contabilizando assim a quantidade de pessoas que vão participar desses momentos. É bom lembrar também que as instalações da nossa igreja, elas comportam um número de pessoas presentes dentro do percentual que o protocolo nos permite. Então, é a partir dessa informação que você vai nos dar que nós também teremos condições de ajustar o espaço da igreja e as reuniões da igreja para que o serviço de culto aconteça de uma maneira tranquila. Então, aguardamos você durante essa semana, o seu contato e a sua informação. Feito esses avisos, esses esclarecimentos, eu gostaria de convidar os irmãos para darmos prosseguimento à nossa transmissão, agora com a nossa atividade espiritual, o nosso exercício espiritual de todos os domingos para a edificação e crescimento da igreja. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, nesse momento, através dessa transmissão, sabendo, a Deus, que é o Senhor mesmo que propicia para nós situações, recursos, meios adequados para que nós estejamos como igreja, continuamente celebrando o Teu nome, cultuando, adorando ao Senhor,
sendo todos nós, ó Deus, edificados, fortalecidos, através da instrução e da exposição da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que estão nos assistindo nesse momento através das mídias sociais. Que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor abra os seus corações para a mensagem do Evangelho, que o Senhor fortaleça, encoraje a todos esses, ó Deus, a saberem se portar de maneira valorosa e prudente no contexto que nós estamos vivendo, e que em todas estas coisas o nome do Senhor seja honrado e glorificado por nós e nas nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Meus queridos, vamos agora à leitura do texto que se encontra em Salmos, capítulo 32. Peço a você que abra a sua Bíblia aí nesse texto. Salmo de número 32. É também um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 32. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. A palavra do Senhor nos convida diligentemente aqui nesse texto a termos uma postura de submissão a Deus, de humildade, em confessar os nossos pecados. Meus irmãos, nós precisamos entender que o pecado na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, ele vai nos vitimar. É como um veneno que nós estamos ingerindo de uma maneira constante e que mais cedo ou mais tarde pode roubar a nossa vida, roubar a nossa alegria, roubar as nossas expectativas, a nossa esperança de dias felizes. É interessante nós considerarmos aqui o salmista dizendo que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele tentou esconder de Deus as suas transgressões, ele sofre, inclusive na sua própria carne, os efeitos de tudo isso. Mas no momento em que ele confessa o seu pecado, no momento em que ele busca graça diante de Deus, a palavra do Senhor diz que há novamente a esperança renovada de que Deus perdoasse a iniquidade do seu pecado. E é nesse contexto que todo homem piedoso fará súplicas ao Senhor. Mas o que me chama mais atenção no Salmo 32 é que, embora do versículo 1 até o versículo 7, nós encontramos o salmista dirigindo-se diretamente a Deus através da sua súplica, a partir do versículo 8 e versículo 9, a sensação que nós temos é que Deus está respondendo o salmista no meio da sua oração. E o que o versículo 8 e 9 nos diz é: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. É interessante nós considerarmos isso
a confiança que o salmista tem em Deus é tão maravilhosa que ele pode aqui registrar a resposta da sua oração a Deus diante da sua confissão. Que nós tenhamos esta alegria de podermos viver nesta dimensão. E aí o Salmo encerra dizendo no verso 10 e verso 11, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Interessante nós considerarmos isso, que no mesmo salmo, na mesma peça poética, onde existe uma confissão de pecados, onde existe a necessidade de quebrantamento, há também uma instrução da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus de que ele haveria de conduzir o seu povo, ou aquele que ora a ele buscando em arrependimento perdão para os seus pecados. Mas mais do que isso, nesse mesmo salmo há também uma nota feliz, uma nota alegre, de que devemos nos regozijar, devemos nos exultar no Senhor, nós que somos justos, nós que fomos justificados através da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você, com essa alegria, diante da constatação de que uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós também podemos receber da parte de Deus a sua provisão de graça, a sua ação misericordiosa, que nós adorássemos ao Senhor com o hino de número 71, que tem como título Perdão. Adoremos ao Senhor juntos nesse instante. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, agora que nós adoramos ao Senhor através desse hino, nós passaremos à exposição da sua palavra. Para esta ocasião, quebrando assim a sequência das exposições que nós fizemos no Evangelho de João, nós faremos agora a exposição no texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. Eu gostaria de convidar a você a esse texto, que passaremos a fazer a leitura a partir desse momento. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Muito bem, meus irmãos, após a leitura desse texto, eu gostaria de fazer agora uma afirmação a respeito da nossa pátria. Somos um país como outro qualquer do mundo, com suas riquezas, sua gente e seus escândalos. E em se tratando de escândalos, nós podemos dizer que a política brasileira tem um vasto histórico. Inclusive, recentemente tivemos 2 fatos constrangedores para os brasileiros e entre estes os evangélicos. Fatos que estão relacionados a 2 personagens da política, Flor de Lis e Pastor Everaldo. Em comum ao contexto do nosso país, temos nesse texto uma advertência feita por Jesus aos seus discípulos sobre os escândalos entre os homens. Nas notas da Bíblia de Genebra, descobrimos que a palavra grega para escândalo é escândalon, um termo que se refere à isca que fica presa no gatilho de uma armadilha. Mais tarde, essa palavra veio a significar qualquer coisa que faz alguém tropeçar e cair em cilada. Porém, antes de continuarmos no texto, é importante lembrar que Lucas tem como propósito apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. É preciso lembrar que, então, o arranjo dos textos em cada parte do Evangelho tem uma conexão com as demais partes. Veja a ordem da narrativa que envolve o texto lido, por exemplo. No capítulo 15, se você acompanhar aí com a sua Bíblia, as 3 parábolas sobre os perdidos contêm o menosprezo dos fariseus com os coletores de impostos e pecadores que se reuniam em torno de Jesus. Já no capítulo 16, ao falar sobre dinheiro e serviço, demonstra que o rico ostentoso da parábola tratara Lázaro de forma semelhante. Encontramos lá no versículo 19 ao versículo 21. Portanto, esse tipo de atitude poderia facilmente causar dano espiritual às pessoas que eram negligenciadas ou desprezadas. Jesus agora adverte seus discípulos a que não cometam pecado semelhante, isto é, no caso deles, que não sejam motivo de tropeço para os desprezados que correram para o Salvador em busca de refúgio. Escreve aqui o comentarista William Hendrickson. Desse contexto, irmãos, chegamos ao tema, uma advertência frente aos escândalos. E logo chegamos ao versículo 1 na parte A, quando o texto diz: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Em uma outra tradução, que venham tentações. A alusão de Cristo é à própria natureza do pecado.
Neste mundo pós-queda, é impossível findar as tentações e a incitação ao pecado. Ele tem marcado a história de toda a raça humana, inclusive da própria igreja. Logo, a advertência aos discípulos é para que tivessem uma conduta contrária à realidade deste mundo. E nesse sentido, nos ajuda o comentário de Hendrickson. Mas embora seja impossível erradicar as tentações, pela graça de Deus, é possível evitar pertencer à companhia dos tentadores. E uma atitude incorreta por parte de um discípulo poderia facilmente tentar um dos desprezados a pecar ao devolver o mal com outro mal. Por isso, Jesus vai pesar a mão na sua advertência ao dizer no verso 1 ainda na parte B: mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Perceba que eu estou aqui utilizando uma outra tradução desse texto para melhor ajudar na compreensão. A Nova Versão Internacional é o que eu estou usando aqui. Segue o texto com um ilustrativo. Logo dizer, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, ou as tentações acontecem, ou as ciladas acontecem, ou as situações que venham levar as pessoas a tropeçar. Jesus vai dizer no verso seguinte: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Vamos agora ao entendimento das palavras e expressões aqui nesse texto. A pedra de moinho era, por sua vez, uma pedra pesada e movida, via de regra, pela tração animal, na tarefa corriqueira de moer grãos. A ideia de ser lançada ao mar com uma pedra pendurada no pescoço é uma dupla garantia de afogamento. Mas o que são os pequeninos? Leon Morris, comentando a passagem, ele diz: este termo pode referir-se a crentes infantis, mas também é possível vê-lo como descrição de crentes de qualquer idade, conforme Marcos capítulo 10, verso 24 e Lucas capítulo 10, versículo 21. Indefesos, como são, a parte do socorro que vem de Deus. Dessa ilustração da pedra de moinho, portanto, meus irmãos, é expresso a gravidade do escândalo ao promover uma tentação ou tropeço no caminho de um dos menores discípulos de Cristo. E aí, nós podemos já de imediato aplicar essas verdades à nossa vida. Meus irmãos, e também demais ouvintes e vocês que nos acompanham aí pelas mídias sociais, os escândalos ocorrem devido à natureza caída, que é seduzida para o mal e atraída para suas ciladas e armadilhas. É claro que nós não podemos deixar de responsabilizar o agente humano por se agradar e se envolver com tais práticas. Longe de qualquer um de nós incitar ou tentar ao pecado através de um engano atraente ou uma armadilha qualquer, um dos seguidores de Cristo. Lembremos do Salmo 1, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A advertência, portanto, do texto de Lucas se aplica às variadas realidades da nossa vida, seja pelas nossas palavras, atitudes ou estilos de vida, seja na família, seja no trabalho ou na igreja, seja na política, na economia, no futebol, na educação, na cultura ou na religião. E diante da terrível possibilidade de conduzir outros a cair, desviar do caminho de Cristo, seja lá por qualquer razão ou situação, é que Jesus vai advertir aqui, agora no versículo 3, na parte A. Acautelai-vos. Em uma outra tradução, ele vai dizer: tomem cuidado. Meus irmãos,
a advertência é para todos nós. Estejamos dioturnamente cautelosos de nós mesmos para que não nos envolvamos nesse pecado. A cautela é um excelente remédio para nos manter de pé e caminhando com Cristo. A esse respeito, escreve Paulo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 ao verso 14. A cautela, meus irmãos, nos faz lembrar do que somos capazes e do quanto nosso Deus é gracioso em prover livramento para nós. Porém, cuidado, muito cuidado com aquilo que desejas ou imaginas. Já escreveu o reformador João Calvino: do que é lícito concluir que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Preste atenção, meus irmãos. Um viver vaidoso e rendido aos ídolos do nosso coração podem nos entorpecer, nos deixando desatentos ao risco de cometermos pecados e de levar outros a pecar. Precisamos, como igreja de Cristo, viver velando continuamente uns pelos outros. Por isso, os ensinos seguintes sobre o tratamento do pecado nas relações humanas podem muito nos ajudar nesta nobre, constante, difícil, mas necessária tarefa. E como fazê-la? Diz o verso 3 na parte B e no versículo 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Assim como é ruim que os discípulos incitem outros a pecarem, assim também seria ruim se eles não perdoassem quando outros pecam contra eles. Devem repreender o ofensor, e se ele arrepender-se, devem estar prontos a perdoá-lo. Comenta Hendrickson esse texto aqui de Lucas. Agora veja que tal princípio Jesus vai ensinar em diversos momentos. No momento da oração dominical, lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, ele diz: pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Na conversa com os discípulos, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Está lá em Lucas, capítulo 23, verso de número 34. E aqui, meus queridos irmãos e demais amigos e aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, cabe outra aplicação para nós. Meus irmãos, diante do pecado cometido pelo outro contra nós, a repreensão é uma solução apontada aqui. No entanto, a ação visa gerar no outro arrependimento, não o agravamento da situação, ou uma agressão gratuita. E, finalmente, frente à constatação do reconhecimento do pecado, da prova de arrependimento, ofertar o perdão das suas ofensas. Em nossos dias, temo que por covardia
ou por amor às aparências, ou em nome do politicamente correto, não mais confrontamos ou perdoamos nossos ofensores. Isso explica, na minha opinião, os fracassos colecionados em todas as esferas dos relacionamentos humanos, dentro e fora da igreja. No contexto aqui do texto de Lucas, capítulo 17, há um duplo comando: evitar o tropeço do outro por minha causa e estar disposto a perdoar aos ofensores. Tal dimensão da vida cristã nos torna totalmente dependentes da graça de Deus. É somente por ela que tal feito é possível. Os discípulos ali sentem o peso disto. Crer que seriam habilitados a tal feito requeriria mais fé do que eles possuíam no momento. Daí a petição ao mestre, versículo 5, aumenta-nos a fé. Os discípulos estão pensando numa perspectiva de maior ou menor em termos de fé. Em resposta ao pedido dos seus discípulos, Jesus consola seus corações no ilustrativo e conduz a conceituação de fé para o patamar bíblico. Versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Jesus aqui revela que bastava uma fé genuína, verdadeira. Ela pode, pela bênção do Espírito, realizar coisas extraordinárias para o reino de Deus, como mostra essa mini parábola. Comenta aqui a Bíblia de Estudo de Herança Reformada. Leon Morris, também comentando aqui esse trecho, ele vai escrever: não é tanto uma grande fé em Deus que é exigida, quanto a fé num Deus grande. O grão de mostarda era proverbial pelo seu tamanho pequeno. De posse desta fé genuína, voltamos ao texto quando Jesus diz: poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Esta árvore amoreira, segundo os rabinos, tinha suas raízes fincadas no solo durante 600 anos. Portanto, tratava-se de uma árvore bem arraigada e de difícil remoção. Em síntese, Jesus ensina que uma fé genuína poderá tornar possível aquilo que a razão, o contexto e a situação dizem não ser capazes de acontecer, se estiver de acordo com a vontade de Deus. E aqui precisamos também aplicar a nossa vida. Meus irmãos, amigos e internautas, uma fé focada em Cristo, por menor que seja, será sempre eficaz para vencer todas as intempéries da vida. Por outro lado, o perdão é uma necessidade partilhada por nós neste mundo mau e cheio de imperfeições. Manter de pé o dever do perdão é manter a ponte que eu e você, mais cedo ou mais tarde, precisaremos atravessar. Eu sei que podemos nos sentir hoje como os discípulos naquele contexto, achando que nossa fé é muito pequena para tamanha realização de virtude e amor. Mas veja, basta ter uma fé genuína para um milagre acontecer nas nossas relações humanas. Entretanto, desenvolver uma vida cristã neste nível pode acarretar o perigoso orgulho espiritual na vida do discípulo. Uma armadilha fatal para quem experimenta tamanha graça da parte de Deus. Perceba agora, meus irmãos, a razão do texto que segue. Chegamos ao ponto onde Jesus conta a parábola do servo, entre o verso 7 e o verso 10 de Lucas capítulo 17. O texto diz assim: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando este chegar do campo: vem agora e sente-se para comer?
Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, conforme o texto que nós acabamos de citar. Não pense com isso, meus queridos, pelos inúmeros detalhes que nós encontramos na parábola, que Jesus era um mestre pedante, ríspido, desprovido de afeição pelos mais humildes. Pelo contrário, conforme nós encontramos no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 37, e no capítulo 22, verso 27, ele é quem anuncia o reino de Deus, onde o servo receberá lugar à mesa e será servido por ele mesmo. Até porque seu cuidado aqui é para com os desprezados e discriminados. Então, se Jesus não era desta maneira, conforme o texto da parábola pode nos trazer a impressão, o que é que ele está pretendendo aqui com essa parábola? E aí, nesse caso, precisamos aprender uma regra elementar quando vamos interpretar as parábolas. Nós não podemos nos ater a todos os detalhes. A parábola tem como finalidade trazer uma informação precisa a respeito de um determinado assunto. Aqui, em especial, na parábola do servo, tem um sentido, um ponto a ser explorado por Jesus, a saber, um servo cumpridor dos seus deveres será apenas um servo fiel e humilde, não podendo este ensoberbecer. Fez apenas o esperado, nada mais do que o aguardado perante um Senhor perfeito e extremamente gracioso ao dividir das riquezas do seu reino vindouro. Logo, o que o texto está nos ensinando é uma lição de humildade. Meus queridos, é necessário aqui que também apliquemos a nossa realidade. No reino de Deus, reconhecemos com alegria a soberania de Deus. Nele, as coisas são diferentes. Nós, seus filhos, desejamos fazer sua vontade com alegria no coração e no espírito de amor e gratidão. Somos servidos pela graça de Cristo em seu reino de amor, conforme Lucas, capítulo 12, verso 37 nos diz. Fomos habilitados para uma fé genuína e para o serviço de amor. Nós, pecadores, no meio de uma cultura corrupta, num ambiente que incita ao pecado, fomos chamados e capacitados por Ele mesmo para viver em perfeição, em novidade de vida, contrariando a ordem natural deste mundo caído, onde, no lugar de tentar os outros ao pecado, devemos motivá-los à vida de santidade. Onde, no lugar da intriga, do ressentimento, temos a obrigação de cultivarmos relacionamentos curados pelo perdão. Onde, no lugar da prepotência, da arrogância, pelas virtudes experimentadas, devemos nos guardar na prática virtuosa com humildade. Logo, resta-nos responder a tamanha graça que nós recebemos da parte de Deus em profunda gratidão para com Ele. E isto explica a parábola dos 10 leprosos que vem na sequência em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Porém, ficará para outra exposição. Concluindo a exposição dessa noite, hoje somos chamados a evitar o tropeço dos pequenos discípulos pelos escândalos que potencialmente podemos produzir. Somos comissionados a nos manter em constante vigilância quanto à saúde dos nossos relacionamentos com as pessoas e com as coisas deste mundo. Diante do pecado dos outros contra nós, confrontemos nossos ofensores em amor
e mantenhamos a prática do perdão para com eles. Seja compassivo, mas não fraco, conforme escreve Leon Morris a respeito aqui desse texto. Espero que a nossa pequena fé, pelo poder do Espírito Santo, nos leve ao grande feito de juntos com os demais seguidores de Cristo persistirmos no caminho da vida eterna, em tempo que preservamos nossos corações na humildade, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, conforme vimos no versículo de número 10 de Lucas capítulo 17. Finalizo, portanto, com as palavras de João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos, diante dos escândalos que nós temos presenciado na nossa nação, diante do histórico dos escândalos, diante daqueles que haverão de vir ainda, porque conforme diz Jesus é inevitável que eles venham, que nós tenhamos em nosso coração um profundo temor para vivermos em integridade de vida e para buscarmos a graça do Senhor para permanecermos de pé, em plena certeza de fé, com o coração carregado de gratidão, preservando a humildade, na certeza de que somente o Senhor pode ser providente em nos manter firmes nos seus caminhos. Gostaria de convidar a você nesse momento para que nós orássemos, buscando mais uma vez a sua presença, em tempo também que eu abençoarei a sua vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que nós temos recebido da tua mão, em especial por essa noite, onde tivemos o privilégio de meditar na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis em todos os aspectos. Ajuda-nos a sermos obedientes aos seus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos desesperarmos da fé, em não desistirmos de caminhar contigo diante dos escândalos que nós encontramos em toda parte. Mas que nós saibamos, ó Deus, ser zelosos para com a nossa conduta de vida, para que os pequeninos, aqueles mais desprezados, aqueles que são considerados os pequenos discípulos de Cristo, não venham tropeçar com o nosso exemplo. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. E agora, meus queridos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que a ação transformadora, revigorante, curativa, santificadora do Espírito Santo, e seja sobre nós, bem como sobre toda a Igreja de Cristo sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.